Graça e paz, meus amados. Perdão um pouquinho pelo atraso, que eu tive problemas aqui na conexão. Tem alguém aí? Graça e paz. Jesus. Graça e paz, queridos. Perdão pelo atraso. Estão todos me ouvindo aí? Que houve um probleminha aqui na minha conexão e é agora que eu consegui entrar. Me ouvem aí, gente? Amém. Graça e paz, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Aos que não me conhecem, eu sou o pastor Marcelo, né? Sou da equipe do pastor Josué, junto com a pastora Silvana, a pastora Gabi, a pastora Dani, o pastor Carlos, enfim. Hoje estou tendo a honra aqui de compartilhar com vocês esse tempo. Amém? E é um prazer, realmente, uma honra. E louvo a Deus pela vida de cada um que aqui está presente. Aleluia! Que bom ver vocês entrando aí, participando. Estou pondo aqui um louvorzinho de fundo porque já viu, né? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Aleluia. Vai, pastora Gabi também, Cacá. Que bom ver vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja presente na casa de cada um de vocês, sobre suas vidas. Amém? Aleluia. Jesus. Graça e paz, Jane, Eliana, Gelza. Que alegria ver vocês. Carolzinha, Kiki e tantos demais, né? Que aí já estão presentes. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tô aqui, né? Tirando um pouquinho o olho aí da tela, que eu tô ajustando aqui o computador aqui para eu pegar minha colinha aqui. Mas primeiramente, irmãos, é uma honra poder estar aqui com vocês hoje. O pastor Josué me deu a oportunidade e é sempre uma honra a gente poder somar, né? De alguma forma, com irmãos tão queridos, né? E espero a gente poder interagir aqui, tá somando, tá trazendo algo da parte do Senhor, né, aos nossos corações, para que a gente possa continuar, né, dando sequência nesse tempo, né, que o Senhor tem permitido e tem falado tanto ao nosso coração sobre a edificação dos altares, né, do nosso altar. Isso tem sido uma palavra tão bendita, né, para as nossas vidas, que espero aí poder a gente tá dando sequência e somando aqui. Mais uma vez saúdo vocês todos com a graça e a paz do Senhor, aqueles que eu não tinha visto aqui ainda, e desejo uma noite plenamente abençoada na presença do Pai, para que a gente possa, né, desfrutar da doce presença do Espírito Santo do Senhor. Primeiramente queria aqui abrir orando aqui. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos como a Tua igreja nesta noite. É uma honra, Pai, poder partilhar com meus irmãos uma palavra, um tempo, né, de oração, um tempo aqui de louvor, um tempo, Senhor, onde nós estaremos tratando daquilo que é da Tua parte. Perdoa, Pai, as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos para as maravilhas da Tua lei. Que esta seja uma palavra bendita ao coração de cada um de nós, a começar do meu também. E que possamos desfrutar da Tua doce presença, onde quer que a gente esteja, Pai. Abençoa cada família aqui representada. Visita de maneira sobrenatural, Senhor, as necessidades de cada um dos meus amados irmãos e irmãs. Visita a saúde, visita, Senhor, as finanças, visita a sua caminhada ministerial, visita, Senhor, o chamado de cada um. E cada um tenha os olhos abertos para enxergar aquilo que Tu quer mostrar. Cada um tem os ouvidos, Pai, abertos para ouvir o que o Senhor quer falar.
que da nossa boca, Pai, saiam palavras de bênção, palavras de vida e não de morte. E caia por terra todo o engano do inimigo, tudo aquilo que ele tem lançado para atrapalhar a nossa caminhada. Que seja, Pai, um tempo de crescimento, um tempo de avanço, um tempo, Senhor, de renovação e de edificação do altar de cada um dos meus amados irmãos e irmãs, e que possamos desfrutar da Tua doce presença, Pai. Te peço também em especial pela saúde dos nossos pastores, Senhor, por todos aqueles que se encontram enfermos nesse momento, são tantos irmãos, irmãs, parentes, enfim, que caia por terra toda a enfermidade, que os planos de Satanás, que são roubar, matar e destruir, sejam paralisados, que a Tua boa, agradável e perfeita vontade esteja presente no coração de cada um, Senhor. Visita, Pai, nesta noite, aqueles que estão nos hospitais, aqueles, Pai, que estão acamados, aqueles que estão necessitando de cura, de libertação, Senhor, aqueles também que trabalham nessas frentes de trabalho que estão correndo riscos, Senhor, visita e dá sabedoria, direção do alto, para que nenhum fique de fora dos Teus planos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu Te louvo, Te agradeço e consagro este momento diante de Ti, Pai. Usa minha boca da forma como Te apraz, e se for da Tua vontade, faz de mim um instrumento para poder trazer algo do Teu coração para o coração dos meus amados irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Todos estão me ouvindo bem aí, né? Me perdoe que é a primeira vez aqui que eu entro aqui direto, eu fico, né, tô ainda um pouquinho meio perdido aqui, mas nós vamos chegar lá. Esses dias, né, o nosso pastor tem tratado conosco essa questão de edificação, né, do nosso altar. Isso tem gritado muito ao meu coração. E hoje eu venho trazer aqui algo, né, que o Senhor pôs nessa tarde no meu coração para tratar nesse momento aqui, né, nessa oportunidade. Mas antes mesmo de começar essa palavra, eu queria compartilhar aqui um louvor que o nosso pastor tem sido usado nesses dias para nos trazer, né, para que a gente possa louvar, entrar diante do Pai de uma maneira, né, enfim, com a mente, o coração voltado, né, para aquilo que Deus quer falar conosco. Mas eu creio que a palavra de Deus é tão poderosa, né, ao ponto de mudar o rumo das vidas de cada um de nós. E que assim seja nessa noite, amém? Que o nosso louvor, né, a nossa oração, a nossa meditação, ela possa realmente chegar diante do Pai de maneira aprovada, levando um aroma suave e agradável ao Senhor, né? Que toda a podridão do pecado que um dia nós possamos ter cometido seja dissipada, lançada por terra, né? E de uma vez por todas a gente possa entrar diante do Pai de uma forma aprovada, né? E não ser somente usados, mas também aprovados pelo Pai, de tal forma que a gente venha poder desfrutar, né, de uma eternidade com Ele. Amém? Vou pôr aqui de fundo um louvor para a gente ir ouvindo e meditando, e gostaria, né, que todos aí pudessem também, né, nesse momento, curvar fechar os seus olhos, entrar diante da presença do Pai, né, e meditar nesse cântico tão lindo que Ele tem colocado no nosso dia a dia. Vamos lá. Meu pecado confessar a Deus, transgressão eu confessar a Deus, sem iniquidade eu confessar a Deus, perdoado serei, purificado serei pelo sangue de Jesus. Perdoado serei, purificado eu serei pelo sangue de Jesus. Se meu pecado confessar a Deus, se a transgressão eu confessar a Deus, se a iniquidade eu confessar a Deus, perdoado serei, purificado
purificado serei pelo sangue de Jesus. Perdoado serei, purificado serei pelo sangue de Jesus. Perdoado serei, perdoado serei, purificado serei pelo sangue de Jesus. Aroma suave, aroma suave, ele fala suave, aroma suave, camargo, grande sweet demássia, aroma suave. Será o meu louvor, a minha oração, minha meditação. Oh, aleluia, Senhor. Será o meu louvor, a minha oração, minha meditação. Aroma suave, aroma suave, aroma suave, aroma suave. Diga ao Senhor, será o meu louvor, Pai. Oh, aleluia. Será o meu louvor perante ti, Minha em sua presença oração, diante do trono. minha meditação. Oh, aleluia, Senhor. Será o meu louvor, a minha oração, minha meditação. Aroma suave, aroma suave, Aroma suave, aroma suave. Aleluia. Tem como ouvir, né, esse louvor sem se emocionar, sem o Senhor tocar no nosso coração. Confessamos, Pai, E diante de Ti, Pai, eu apresento a vida dos meus amados irmãos e irmãs, Senhor, nesta noite. Aqui estamos reunidos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Visita, Senhor, o coração de cada um dos meus amados irmãos que aqui estão presentes, Pai. Senhor, que a nossa oração, a nossa meditação, Pai, o nosso falar contigo possa chegar de forma agradável diante de Ti, Pai, levando um aroma suave, Senhor. Afasta de nós, Pai, toda a podridão do pecado. Caia por terra, Senhor, toda a iniquidade, tudo aquilo que te desagrada, Pai. Eu declaro a falência dos planos de Satanás na vida de cada um aqui presente, Senhor. Das suas famílias aqui representadas, Pai. Que venha um tempo novo, Senhor, de palavras de bênção, de atitudes de alegria, de atitudes, Pai, que te agradam e que te honram, Senhor. Nos perdoa, Pai, se temos falhado, se temos levado diante de Ti, Pai, um aroma desagradável. Nos ajuda a mudar essa história, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, não só pela minha vida, mas pela vida de cada um dos meus amados e amadas que aqui estão presentes, Senhor. Que a nossa oração, a nossa vida, o nosso caminhar venha a ser, Pai, aprovado diante de Ti. Oh, Senhor, venha levar a Ti um aroma suave, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que assim seja. A minha oração, minha meditação,
será o meu louvor, a minha oração e a meditação. Aroma suave, ô Senhor, recebe, Pai. Aroma suave, aleluia, recebe, Senhor. Aroma suave, Uricandarachete, suave, que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Perdão, irmãos, que não tem como fazer esse louvor sem se emocionar. Muito de Deus, não é verdade? Graça e paz aos que chegaram, que eu ainda não saudei, aos que não me conhecem. Mais uma vez estou aqui, pastor Marcelo. Somos aqui da equipe do pastor Josué e hoje estamos aqui tendo a honra de poder partilhar com vocês, com cada um de vocês uma palavra. Amém? E nós temos passado, esses últimos dias, nesses últimos meses, uma situação muito difícil, onde toda a terra, está sendo tratado uma série de questões, e Deus tem nos dado uma série de oportunidades. E nesses últimos dias, tem usado muito, da vida dos nossos pastores para trazer uma palavra bendita, aonde ele vem tratando a questão da edificação do nosso altar perante ao Senhor, E nessa tarde eu estava aqui refletindo, enfim, buscando, diante do Pai algo para a gente poder partilhar, em relação a essas questões. E o Senhor trouxe no meu coração alguns pontos, são alguns pontos para a gente fazer uma autoanálise, de como realmente, se a gente realmente está buscando edificar o nosso altar ou não, Será que realmente a gente está aproveitando essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Será que tudo isso que Ele tem usado, na vida do pastor Josué, da pastora Gabi, da pastora Silvana, enfim, de todos os pastores para trazer para nós, a gente está fazendo um bom uso? Isso veio ao meu coração, começar da minha própria vida, Então, um dos pontos assim, se você puder abrir a sua Bíblia, Jeremias 29, 10. Jeremias 29, 10. Eu vou ler aqui, tá? Na minha colinha. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Um dos pontos que me chama muita atenção, este trecho, dessa passagem, porque muitas vezes a gente faz a oração uma simples obrigação, às vezes mecânica, e isso eu creio que não agrada o coração do Senhor, porque a oração a gente tem que ter o prazer, porque é um momento da gente falar com o Senhor, e isso muitas vezes é um sinal do esfriamento, espiritual, onde muitas vezes a gente não sente o prazer de falar com Deus, E como que a gente sabe que isso está acontecendo, o fato de não ter prazer em falar com Deus? Quando a gente simplesmente não ora, a gente não fala, A gente muitas vezes encontra várias desculpas, É o tempo que não existe, não dá tempo, é o cansaço, A gente acaba deixando, com isso expressar que nós dependemos do Senhor, que Ele é a nossa força,
que Ele traz a alegria verdadeira e real, que Ele, né, que sem Ele nós não somos nada. Então, a oração é um sinal, a falta da oração é algo muito perigoso. A gente tem que estar atento e vigilante a isso, porque a gente precisa buscar no Pai, né? E orar, não é verdade? Muitas vezes também a gente não tem, né, prazer naquilo, no conhecer, né, a vontade de Deus para as nossas vidas, né? A palavra de Deus diz, né, em Romanos 12:2, que a gente não deve se amoldar ao padrão deste mundo, né, e sim se transformar pela renovação, né, da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o mundo, ele tem muitas vezes servido de molde, né, para muitas das nossas atitudes, e isso é muito perigoso, porque a palavra diz justamente que a gente não deve se amoldar ao padrão deste mundo, e sim, né, vou até reler: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então muitas vezes a gente deixa de ler a Bíblia, né, e automaticamente a gente deixa de ouvir o quê? A voz do Senhor, porque a palavra, ela tem, né, tudo para a gente poder aprender. Como que a gente quer aprender sobre Deus se a gente não busca, né, na palavra, se a gente não medita, se a gente não vai, né, de encontro com aquilo que o Senhor tem para nós, ensinamento através da sua palavra. Então a gente acaba muitas vezes ficando sem saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, né? Então oração, leitura, meditação, busca, né, é algo de primordial, porque sem isso a gente não tem como conhecer a vontade que o Senhor tem para nós. De que adianta, né, a gente buscar nas coisas desse mundo, se o que tem de melhor para nós, né, está justamente na palavra do Senhor, né? E muitas vezes a gente vê, né, dentro do próprio mundo cristão, né, muitos com medo da morte, né? Não é que a gente é até natural, né, a gente sentir um certo receio, um medo ou algo assim, mas muitas vezes esse medo está relacionado com uma situação muito triste, porque às vezes a pessoa sabe que se ela partir naquele momento, talvez ela não esteja preparada para quê? Para estar, né, para ir ao encontro do Senhor. Por quê? Não buscou, não orou, não meditou, não teve uma vida, né, de acordo com os planos do Senhor. E isso é algo muito sério e tem infelizmente acontecido muito, né? Nós vemos hoje muitos homens e mulheres, né, que até têm aparentemente um certo preparo, que conhecem da palavra, mas que no fundo, né, não estão prontos. Se partir hoje, para onde será que vai? E a gente deve pensar nisso. Se eu partir hoje, se eu partir agora, será que eu vou para a eternidade com Deus ou não? Então a gente tem essa necessidade, né, a gente tem que buscar no Senhor, conhecer a palavra, buscar ter uma vida aprovada, não ser só usado, mas ser aprovado por Deus, e meditar, como disse sempre o nosso pastor, né, de dia e de noite. Amém? Outra coisa também que sempre um dos outros pontos aqui também que eu estava meditando hoje nessa tarde, né, é o medo também, né, de muitos da igreja de não ser arrebatado, né? Se o Senhor chegar hoje e subir com a sua igreja, e aí? Será que, né, todos vamos? Né? Eu até peguei uma passagem de João 14, do 1 ao 3, né? Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, né? Se disse Jesus. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, muitas vezes, né, a gente teme um pouco a vida do Senhor, porque às vezes não achamos, né, que não estamos preparados, ou estamos tendo ainda atitudes que não são dignas diante do Senhor, de estarmos preparados para estar com Ele. Então é tempo, o Senhor está nos dando uma oportunidade, né? Mais uma vez, Ele vem sobre a terra avisando a sua igreja, avisando os seus que é tempo de estar atento, né, a esses detalhes. Ele está avisando que esta hora está próxima, e a gente muitas vezes ainda acha que a gente não sabe, né, exatamente o dia, a hora, nem o Senhor Jesus sabe, só o Pai sabe desse dia e hora.
mas muitas vezes a gente pensa que ainda está muito distante, e possa ser que seja ainda nessa noite, pode ser amanhã, talvez para alguns está sendo agora, neste momento, né? Talvez para nós vai ser amanhã ou depois, enfim, a gente não sabe. Então por isso nós precisamos estar sempre atentos, vigilantes, né? Um outro sinal também que me preocupa, que chamou a atenção, que muitas vezes a gente vê, né, o fato das coisas materiais serem muito mais valorizadas que espirituais, né? Isso em nada vai edificar o nosso altar, muito pelo contrário, vai mostrar que a gente está até despreparado. Não que a gente não possa, né, ter nada material, não é isso, mas qual o valor do bem material, né? O que ele representa pra gente, né? Às vezes a gente perde até a visão de salvação justamente por priorizar coisas materiais. A gente presta culto, né? Muitas vezes pro nosso carro ou pro videogame, né? No caso dos... Às vezes, hoje em dia nem tanto mais tem uns adolescentes de 40 anos, né? 30 e poucos anos, que às vezes jogam mais do que os de 12, 13 anos. Mas o prestar culto, né? Ou dar o valor a algo material, infelizmente tem sido muito complicado nos nossos dias, porque a gente às vezes abre mão, né, daquilo que Deus tem para nós por conta de matéria, de coisas dessa terra. Não que a gente não possa desfrutar, não é isso, né? Mas o que isso representa? O que o meu carro representa para mim, né? O que a minha casa, né? Muitas vezes a gente vê situações onde essas coisas materiais, elas tomam, elas sugam de tal forma que a gente não tem tempo para nada do Senhor. Então, estejamos atentos aonde que a gente está edificando o nosso altar, né? O bem material é importante, é claro, né? Tal, mas até que ponto eu valorizo, né? Será que eu sou capaz de abrir mão de algum bem material meu para socorrer um irmão que está necessitando de uma outra situação, né? Será que muitas vezes a gente abriria a mão, né? Como até o pastor José às vezes já compartilhou com nós, né? Será que a gente consegue vender o nosso carro e de repente comprar um outro mais velhinho para doar para um outro irmão? Mais velhinho no sentido, né? De você abrir mão daquilo que você tem, não para dar algo mais velho que não preste, não é isso, mas você pegar algo de valor e partilhar com o teu próximo, né? Será que a gente consegue, né? Então, muitas vezes isso tem levado, né, e muitos de nós a perder a nossa salvação por conta disso. Isso é muito preocupante. Então, a partir do momento que a gente não tem o foco na nossa salvação, a gente não tem o foco em edificar o nosso altar, por conta até mesmo de coisas materiais, como estamos compartilhando aqui, isso é muito, muito triste, né, diante do Senhor, porque Ele deu o melhor dele para que cada um de nós pudesse desfrutar de uma eternidade com Ele. Então, eu me preocupo com isso, né, também porque a gente tem visto um tempo de muita prosperidade, de muita materialidade dentro de muitas igrejas. A gente ouve falar muito, né, disso, onde não se prega a salvação, né? Isso assusta, porque realmente são sinais, né, dos fins, dos tempos que estão por vir. São muito preocupantes, né? E consequentemente isso também pode gerar, né, no nosso coração a falta do quê? De temor. A gente tem passado por um tempo onde a gente vê o pecado uma coisa comum. Muita gente está desesperado por conta do Covid, né? E é legítimo, porque realmente é algo muito preocupante. Mas se a gente tivesse a mesma preocupação, ou mesmo medo do Covid em relação ao pecado, esse mundo seria bem melhor, não é verdade? Eu esses dias estava refletindo sobre isso, porque é um vírus, é óbvio, é muito perigoso, né? A gente tem que ter fé em Deus, né? Deus nos guarda, tem nos dado muitos livramentos, temos que ter prudência, né? Claro. Mas muitas vezes o Covid ele está gerando muito mais medo, né, em toda a terra, do que o pecado. Então o temor diante do Pai, o temor é algo muito sério. O temor e o tremor, né? Inclusive em Salmos, né, 2:11, até separei uma parte aqui, né? Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Deus, e muitas vezes ele é
deixado em segundo, terceiro, quarto plano, e a gente tem visto que muitas práticas, né, a gente às vezes comete sem sequer sentir nem remorso. Isso é muito perigoso, porque é um esfriamento de coração, né, que muito perigoso mesmo. E nós estamos pondo em risco a nossa salvação, o nosso altar, e precisamos estar atentos a isso, né? Então muitas vezes a gente vê a mentira, a inveja, a desobediência, né, a rebeldia no meio, né, vamos dizer assim, da igreja. Por quê? Falta o temor, né? Não se tem mais medo. Não que Deus queira trazer para nós medo, mas é um medo no sentido de respeito, né? De ver, poxa, Ele nos dá a condição da salvação, e a gente abrir mão, né, disso de uma maneira tão fácil é um plano, né, que o inimigo tem trabalhado, e infelizmente ele tem tido sucesso. Mas eu declaro em nome de Jesus que isso vai acabar, de ser dissipado em nosso meio. Amém? Né? Outros pontos, assim, a questão muitas vezes da reverência diante do Pai, né? A falta a desonra mesmo com as lideranças, com as pessoas que Deus coloca no nosso caminhar, né? Que a gente deveria honrar, e em muitas situações elas são deixadas de lado, né? A gente não consegue muitas vezes se concentrar num louvor, numa oração ou numa adoração, por conta de estar preocupado com as coisas deste mundo. Que, claro, né, a gente tem preocupações no nosso dia a dia, temos, mas a preocupação maior deveria ser com a nossa salvação, a nossa busca, com a nossa intimidade com o Senhor, por ter um tempo de qualidade, buscar em Deus, né, dedicar de verdade, porque só assim para a gente ter intimidade. Como que a gente vai conhecer alguém se a gente não tem um tempo, né, de intimidade, de qualidade, de conversa? E muitas vezes a gente pensa, né, que Deus, a gente trata muitas vezes Ele de qualquer forma, e isso com certeza entristece demais o coração do Pai, né? E Ele é um Deus justo, Ele tem misericórdia, tem amor, tudo, tem, com certeza, que se não fosse da misericórdia dele, né, se renovar cada manhã na nossa vida, o que seria de nós? Então, Ele tem, mas Ele é um Deus justo, Ele nos dá as oportunidades. Então busquemos sabedoria diante do Pai para aproveitar da melhor maneira, amém? E buscar nas coisas de Deus a estrutura, né, para a gente seguir em frente. Então, a distração é uma armadilha que muitas vezes o inimigo lança no nosso meio, às vezes até mesmo, né, dentro da congregação, você está num louvor, de repente é impressionante como a gente consegue se distrair. Eu falo isso a partir da minha própria vida, porque às vezes a gente, né, qualquer coisinha se distrai, às vezes a gente vai orar, mas está pensando, né, naquilo do trabalho que foi difícil nesse dia, de amanhã, o que vai ser. Então, Deus não precisa de migalhas, né? Pelo contrário, Ele nos quer por inteiro. Então, é um tempo para a gente refletir. Ele tem dado essa oportunidade dia a dia, sabe? São mais de 50 dias, se não me engano, 40 e poucos dias, e Deus está falando conosco todos os dias, tarde de noite, pelo menos, e ainda a oração das 18 horas. Então, aproveitemos. Amém? Então, vamos buscar em Deus? Vamos? Se entrega. Desliga das coisas desse mundo e vai diante do Senhor. Porque Ele gosta, né? E Ele quer receber realmente um louvor, uma oração, uma meditação que chegue diante dEle de maneira, né, que leve a Ele um aroma suave, e não a fetidão do pecado ou das coisas desse mundo. Amém? Outra coisa, infelizmente, né, a gente tem visto também, e isso tem batido muito forte, a falta de alegria por conta da salvação. Só uma continha rápida: se você imaginar que você estava afadado, né, pelo pecado à perdição, o Senhor foi lá e deu o melhor dele, seu Filho unigênito, né, o único, para que você pudesse desfrutar de uma vida eterna com Ele, né, para te dar a condição da salvação. Isso é um motivo de alegria, gente, tremendo. Independente da situação que a gente está passando, às vezes são coisas difíceis, né, que acontecem no nosso dia a dia. Eu falo isso a começar da minha própria vida, quantas coisas difíceis, né, a gente enfrenta no nosso dia a dia.
Mas a alegria da salvação, ela tinha que ser ela é um divisor de águas. A partir do momento que você tem conhecimento dessa salvação que o Senhor permite, né, em nossas vidas, que a gente, em qualquer situação, tem que estar alegre, né, no sentido de agradecimento ao Senhor, né, porque se não fosse Ele, o que seria de nós? Eu até trouxe duas passagens aqui, Romanos 14, 17 e João 15, 11. Então em Romanos diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria. João 15, 11. Jesus disse: tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Né? Não é dizer que a gente vai estar, talvez a todo tempo, rindo, né? Expressando assim literalmente a alegria, mas a gente sabe no nosso íntimo, né, que por maior que seja a dificuldade, quando a gente está com Deus no coração, Ele vai nos dar a direção para a gente vencer essa dificuldade. Isso precisa estar realmente, né, implantado no nosso coração, porque é uma alegria que vem de dentro para fora, né? Aquele que é salvo, aquele que teve uma experiência com Jesus, por mais que a situação seja difícil, ele vai de alguma forma resplandecer essa luz, essa alegria, né? Independente da situação que esteja passando. Eu vejo, dar aqui mais um exemplo, não é, como se diz, puxando o saco, mas os nossos pastores, né? O exemplo que eles sempre me deixam em todo o tempo que eu tenho de caminhada é isso, que independente da situação, a alegria é algo que está sempre ali, a gente sente, né, no coração. E de muitos irmãos, essa caminhada. Pode ser a situação mais difícil que for, gente. Se você está em Deus, se você teve um encontro com o Senhor, você vai resplandecer. E é isso que a gente precisa buscar. Porque isso faz com que a gente edifique o nosso altar também, diante do Senhor. Amém? Estou sendo claro aí? Espero não estar sendo muito rápido, né? Que o tempo é um pouquinho curto. E essa alegria, ela é uma alegria que ela é espontânea, né? Ela te traz segurança, é uma paz. Não é uma alegria qualquer, como do mundo, que é passageira, que você, né, às vezes tem N alegrias nesse mundo, né? Muitos têm quando o seu time é campeão, outros têm quando troca casa, outros têm quando compra o carro. Essa é uma alegria passageira que dura ali um pouquinho e foi. Mas a alegria da salvação não. Ela é para a eternidade. Então, sejamos alegres perante o Senhor, né? E um último ponto, que isso também leva sempre a refletir, que muitas vezes a mensagem, né, que o Senhor põe, ou aquilo que Ele apresenta, às vezes não serve para a gente mesmo, né? Como que ela nunca é para si, né? Então a gente acha muitas vezes que a pregação, ou algo, né, que vem da parte do Senhor para a congregação, ela não é para a gente. Isso a gente precisa estar muito atento, porque a todo tempo, em tudo, Deus sempre está falando conosco, né? Então, às vezes a pregação é só para o outro, porque a gente enxerga, né, muitas vezes o pecado do outro. É muito mais fácil, né, apontar aquilo que é do outro do que enxergar o que está diante, né, da nossa própria vida. Então, a pregação é algo muito forte. A todo tempo, todo lugar, sempre Deus traz algo para a gente. Então a gente tem que pedir sempre, né, o discernimento, a sabedoria, para compreender aquilo que Deus quer falar conosco. Porque muitos, mas muitos mesmo, né, infelizmente, por falta do conhecimento, a própria palavra diz isso, né? Falta do conhecimento, estão perecendo. Então o Senhor tem pressa, tem nos dado oportunidades, tem trazido para nós palavras benditas, né? A gente vê aí, de uma forma geral, enquanto se fala tanto de coisas materiais dentro das igrejas, nós temos tido a oportunidade de falar, de ouvir, né? Falar da salvação, né? E muitas vezes a gente não se alegra com isso, né? E é bem aquele, tem até um quadrinho, né, onde se colocam, né, as igrejas, salvação, prosperidade, enfim, são outros termos, e a salvação sempre realmente é algo que parece que esvazia um pouco a igreja, né? Mas essa tem que ser a nossa alegria, né? Buscar em Deus, ser grato a Deus, dedicar a Deus, conhecer Deus, buscar na palavra,
aquilo que Ele tem para a vida de cada um de nós. A Bíblia é tão poderosa ao ponto de te dar direção para tudo. Então a gente precisa buscar nesse manual de instruções o que o Senhor tem para nós. Às vezes a gente está perecendo, patinando por coisas tão, né, deste mundo e não busca a palavra de Deus. Então a oração, a meditação, esse diálogo com Deus é algo de suma importância, né? E esses pontos que veio ao meu coração, eles tratam justamente do quê? Do esfriamento. São índices, né, que mostram se a gente se enquadra em 1, 2, 3, enfim, ou 10, que seja. A gente tem que estar muito atento, muito preocupado com isso, porque isso mostra que o nosso coração está esfriando diante do Pai. E não é isso que Ele quer. Ele quer nos ver, né? Ele quer estar conosco, Ele quer ter essa intimidade. Deus nos dá o livre-arbítrio da escolha, e também, mas Ele nos mostra, né, por onde a gente deve caminhar. E por mais difícil que seja, busquemos o Senhor, nos alegremos nele, né? Vamos aproveitar da melhor maneira possível cada oportunidade que o Senhor nos dá, porque muitos estão num engano tremendo, pensando que estão recebendo da parte de Deus e não estão. Satanás está, infelizmente, trabalhando em muitos púlpitos, né, por toda a terra. E glória a Deus que a gente tem, por mais simples que seja o nosso ministério, por menor que seja, diante de alguns, né, de alguns templos tão grandes que existem. Às vezes alguns podem falar que é pequeno, mas não é. Diante do Senhor, e o Senhor está trazendo para nós, né, uma palavra que faz a diferença, que é para gerar alegria, porque nós estamos buscando essa salvação. Então, se alegre. Está difícil? Sim, mas se alegre porque o Senhor te permitiu a salvação. Ele deu o melhor por você. Ele deu o melhor por cada um de nós, independente das nossas falhas, daquilo que nós cometemos, daquilo que nós vamos cometer, né? Mas sempre buscando diante do Senhor, pondo diante do Pai, pedindo perdão, se arrependendo, né? E se arrepender não é só da boca para fora, é realmente a mudança de atitude, é buscar e converter, né? Sair da rota do pecado, ter o temor e tremor diante do Pai, porque a gente não pode se acostumar, né, com essas coisas que infelizmente estão acontecendo na Terra. A gente está vendo muita coisa que desvirtua, né, da vontade do Pai, e que infelizmente muitos de nós, quando menos às vezes até sem perceber, já está acostumado, já nem se sente mais, né, nem se incomoda. Isso é muito perigoso, porque o Senhor tem pressa. Amém? O Senhor quer nos abraçar, nos acolher, uma eternidade, né, com Ele, um tempo, enquanto ainda estamos aqui nessa terra, um tempo de busca, de crescimento, de meditação, de edificação do nosso altar, para que a gente possa desfrutar de uma eternidade lá com Ele. Já pensou? Né, que é uma coisa imensurável, né, a gente poder desfrutar da presença do Senhor, né, poder estar diante daquele que nos criou, né? Isso não tem preço. Isso é uma coisa tremenda. E por mais que a gente, às vezes, perante os olhos do mundo, a gente sofra em algumas situações, a gente tem que estar com alegria, porque a salvação nos foi dada. Amém? Eu louvo a Deus, né? Porque Ele me deu essa oportunidade de conhecer a palavra dEle, de viver no meio, né, onde a palavra de salvação é algo que está sempre, né, no nosso dia a dia. E eu dou glória a Deus, né, e agradeço pela vida dos meus pastores e de cada um, né, que sempre Ele pôs no nosso caminho, tantos que ministraram, que somaram com a gente nesse tempo, e que sempre o Senhor permitiu, né, trazer para nós algo para acrescentar. Isso é muito bom, né? Eu até lembrei agora, né, hoje é dia 1º, amanhã é dia 2, amanhã o Ministério Templo Vivo comemora 19 anos de caminhada, né? Glória a Deus, mais um ano que o Senhor permite. Nesse tempo, né, eu agradeço demais a Deus pela oportunidade, né, e sei que muitos
aqui, né, conhecer a palavra do Senhor dentro do ministério. Eu nasci dentro do ministério do Templo Vivo, né? Então eu vim conhecer a palavra do Senhor dentro do Templo Vivo, né? Vim instituir a minha casa, a minha família, né? O meu casamento, tudo dentro do ministério do Templo Vivo. E estamos aí para continuar somando, né? Até quando Deus permitir. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Josué, da pastora Gabi, porque um dia o Senhor, né, plantou no coração deles, deu essa oportunidade também para que eles pudessem avançar, crescer e chegar até a vida de cada um de nós, e a gente também poder replicar isso, né, para frente. Isso é muito bom. Então, orem. Amanhã é um dia muito especial, né? Mais um ano, 19 anos, não esqueçam disso. Orem a Deus pela vida dos nossos pastores, pelo nosso ministério. Agradeçam a Deus por essa palavra, né, que Ele sempre permite no nosso meio, que traz a salvação, a cura, a libertação. E reflita. Vamos refletir. Estou falando isso da minha própria vida, né? Preciso refletir a todo tempo. Precisamos estar vigilantes, porque a gente não pode permitir ou entregar a nossa salvação assim por conta de coisas materiais, ou por uma desobediência, por falta de temor. Não. Por mais difícil que às vezes seja perante o mundo, vamos ficar firmes. Amém? E eu louvo a Deus por esse ministério tão que tem essa base na palavra, né? E que Deus nos abençoe e permita, né, que a gente possa avançar muitos e muitos anos sendo usados e aprovados diante do Pai para fazer a diferença em muitas vidas nessa nação. Porque o tempo é curto e o Senhor tem pressa, né? E nós precisamos crescer, avançar, buscar. Nós precisamos ter uma postura diferenciada diante de Deus, né, para dar um bom testemunho. Porque enquanto, infelizmente, muitos do meio cristão dão uns testemunhos meio tortos, né, por aí, muitas vezes até envergonhando o nome de Deus, nós estamos tendo a oportunidade de fazer a diferença. Amém? E cabe a nós essa responsabilidade, né, de ter essa noção de que Deus tem nos dado oportunidades para fazer a diferença, né? E é isso, meus amados. Eu mais uma vez agradeço, né, pela oportunidade especial aí, né, que os pastores, pela confiança, né, da gente poder estar aqui partilhando com o rebanho algo que veio ao nosso coração. Para mim é sempre uma honra, né? A grande maioria de vocês a gente sempre tem um contato, tem alguns que eu não conheço muito bem ainda, mas amanhã é um dia muito especial no meu coração, e creio que de vocês também, que é mais um ano, né, desse caminhar do nosso ministério. Então estejam orando pela vida dos nossos pastores, né, pelo nosso ministério, para que essa alegria da salvação seja algo tremendo no seu dia a dia, para que a gente possa fazer a diferença, honrando e glorificando o nome do Senhor, honrando e glorificando, né, honrando em especial a oportunidade que Ele está nos dando, que Ele tem nos dado, está nos dando, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora, mas precisamos estar preparados. Amém? Que Deus abençoe, né, a cada um. E deixa eu ver aqui se eu... Eita, surgiu um negócio aqui. Que Deus abençoe a cada um de nós, né, que a gente possa verdadeiramente ser instrumentos na mão do Pai. E eu queria orar aqui com vocês nesse momento, para a gente poder encerrar. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos nesta noite. Diante de Ti, Pai, eu apresento a minha vida, a vida dos meus amados irmãos e irmãs, a vida dos meus pastores. Senhor, visita, Pai, o coração de cada um de nós. Que esta palavra, Pai, possa fazer a diferença no nosso coração, que nós possamos ter uma postura diante de Ti aprovada, Senhor. Oh, Senhor, que as nossas vidas venham a ser, Pai, direcionadas de acordo com a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Por mais difícil que muitas vezes as situações desta terra venham a nos atrapalhar, venham a nos trazer tristeza, só o fato de termos sido, né, do Senhor nos dar a oportunidade da salvação, Pai, já é motivo de muita alegria, Pai, para nos alegrarmos em espírito e em verdade e diante de Ti, Pai, nos prostrarmos em gratidão,
e buscar fazer a diferença, Pai, onde quer que a gente esteja. Abençoa, Senhor, cada um dos meus amados e queridos que aqui estão presentes. Abençoa também em especial a vida dos nossos pastores, que nesses 19 anos têm dedicado, Pai, cada dia da sua caminhada para nos trazer algo da tua parte, Senhor. Visita eles, Pai, na sua saúde. Visita, Senhor, no mais íntimo do seu coração, seus planos e sonhos, para que esta obra continue frutificando e avançando de acordo com a tua vontade, Senhor. Dá a eles capacidade, direção, assim como a toda a equipe. E te agradeço, Pai, por esta oportunidade de fazer parte desta família tão preciosa. Que possamos, Pai, entrar diante de Ti de forma aprovada. Que possamos, Pai, através da nossa oração, da nossa meditação, do nosso louvor, levar a Ti um aroma agradável, Senhor. E nos perdoa, Pai, por tantas falhas, por muitas vezes abrirmos mão daquilo que o Senhor nos dá, por coisas que não valem a pena, Senhor. Nos ajuda, Pai. Visita aqueles que estão enfermos. Visita, Senhor, as autoridades sobre toda a terra. Dá direção, Senhor, para que possamos desfrutar de um tempo de paz, de alegria, um tempo de justiça sobre a terra, Senhor. Visita aqueles que estão acamados, aqueles que estão sozinhos, muitas vezes abandonados nas ruas, nos asilos. Ô, Senhor, são tantas situações. Nos ajuda, Pai, e nos dá a direção e a sabedoria para fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Porque nós precisamos, Pai, fazer a diferença para honrar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estar com meus amados irmãos. Que esta seja uma noite de paz, seja uma noite de reflexão, seja uma noite de alegria por conta da salvação que o Senhor deu a cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um e desejo o melhor, que a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe, seja uma noite de paz, de alegria. É uma honra poder partilhar aqui com vocês, né, uma palavra, enfim, é sempre traz muita alegria ao nosso coração. Que Deus os abençoe e, como a gente sempre fala, né, vai e vive esta palavra. E viver é fazer a diferença. Amém? Amamos vocês, desejamos o melhor sempre. E não esqueçam, hein? Parabéns, Templo Vivo. Amém? Que a gente possa amanhã comemorar, né? Diante do Senhor, em especial, na primeira hora do seu dia, quando acordar, já ore agradecendo a Deus. Põe diante do Pai, porque eu creio que a vida de cada um aqui vai ser tocada e mudada. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Vai e vive. Quero por Ti ser purificado. Quero por Ti ser restaurado, Senhor. Quero por Ti ser restituído em Teu lugar de adoração. Nós somos esse lugar. Dá-me, Senhor, dá-me do Seu Espírito. Aleluia! Dá-nos, Senhor. Dá-me do Teu Espírito, Senhor. Dá-me do Teu Espírito. Dá-me do Teu Espírito. Canta ele. Quero por Ti ser. Vai, vive. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Fiquem na paz.